Convido você a abrir a Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, e vamos ler na NVI. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu sei que a gente está vivendo num tempo tecnológico de muitos recursos que estão à nossa disposição, e isso é muito bom. Mas, se por um lado nós somos tão abençoados por esses recursos, por outro, nós corremos um sério risco de nos acostumar a eles e isso nos causar algumas limitações que nos impeçam de progredir, de crescer e de amadurecer espiritualmente. E uma delas se deve ao fato de nós não mais termos o costume de irmos à igreja, ao culto, levando a nossa Bíblia. Isto porque os cristãos sempre tivemos, historicamente, a característica de conferir a palavra que está sendo proferida, pregada, com aquilo que está sendo dito por Deus através daqueles aos quais Ele inspirou para escrever a Bíblia Sagrada. Por isso, acostume-se não só a vir para o culto trazendo a sua Bíblia, mas onde quer que você vá a um culto, leve a sua Bíblia, mesmo que o texto seja projetado no telão. Façamos como os primeiros cristãos que assim agiam, para que possamos ter tranquilidade de conferir que a pregação não está sendo feita fora do contexto daquilo que a palavra de Deus de verdade diz. Nós hoje vivemos numa realidade tão estranha que algumas versões bíblicas que por aí estão à disposição de quem as compre não têm compromisso com a verdade. Não são verdadeiramente traduções fidedignas da palavra de Deus, mas são traduções ou são versões, não traduções, mas versões comprometidas com algum viés ideológico. E isto é muito sério. São os dias que estamos vivendo. Mas eu convido você a ler na sua Bíblia, acompanhar, ou com o nosso telão aqui, e conferir também o texto. Mas se você tem a NVI, você também pode ler. E aí eu peço que você leia junto comigo. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. O texto da palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos cerca, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amados, a nossa vida como cristãos é descrita nas Escrituras, agora lida, como uma corrida, uma maratona. Não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência, uma corrida de perseverança. E o autor aos Hebreus, com a sua profundidade teológica, nos dá duas instruções cruciais para essa jornada. A primeira é nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha. Eu gostaria muito de ajudar você, na verdade eu quero muito ajudar você, usando alguns recursos da psicologia que entende razoavelmente bem como é o funcionamento da nossa psique, e nós precisamos de alguns estímulos para que informações sejam gravadas, sejam preservadas, sejam mantidas na nossa memória. Então eu vou pedir você para que você repita qual é a primeira das duas instruções cruciais para essa jornada nossa, é nos livrarmos de tudo que nos atrapalha. Você pode repetir isso?
Muito legal quando a gente fala assim, eu, tu, ele, nós, vós, eles, na terceira pessoa, né? Do plural. Mas vamos falar na primeira pessoa. Me livrar com vontade. Com vontade de se livrar. Diga, me livrar de tudo o que me atrapalha. A segunda instrução que esse texto nos dá é nos livrarmos do pecado que nos cerca. Então diga, me livrar do pecado que me cerca. Agora um teste de memória. Qual é a primeira? Muito bem, passaram com louvor. Desde que para a segunda também passem. Qual é? Nota 10 para todo mundo. Me livrar de tudo que me atrapalha e me livrar do pecado que me cerca. Tudo que me atrapalha, pecado que me cerca. Há 3 ações que o pecado opera no ser humano e que eu quero abordar para alertar você. Porque é o pecado que nos atrapalha. 3 ações que o pecado opera em nós e que a gente vai se debruçar sobre isso nessa noite, não a noite inteira, mas nessa oportunidade. E eu quero fazer você pensar nisso da parte de Deus. É que o pecado para, cega e prende. Você pode repetir depois de mim? O que o pecado faz? O pecado para. Diga depois de mim, o pecado para. O pecado cega. E o pecado prende. Mas se você, para ganhar nota 10 com louvor, qual é a primeira das 2 instruções? Rapaz, ser pastor dessa igreja é muito fácil, pastor. Que povo maravilhoso. E a segunda? Joia. E quais são as 3 ações que o pecado opera no ser humano? Para, cega e prende. Essa, amados, é uma verdade que se enraiza não apenas nas Escrituras, mas também na realidade da experiência humana. E a neurociência e a psicologia nos ajudam a entender a profundidade desse processo. Primeiro, o pecado para. Ele paralisa a gente. Ele para a nossa vida. A palavra pecado no grego é amartia, que literalmente significa errar o alvo. O pecado nos faz errar o alvo. Pense em um arqueiro que dispara a sua flecha e ele não acerta o alvo. Ele faz parte daquele exército. Hoje os exércitos não usam mais arco e flecha, mas vamos nos remeter àquela realidade. Ele dispara a sua flecha, mas ele não acerta o alvo. Isso faz parar o seu avanço. O pecado faz exatamente isso conosco. Em nossa corrida de fé, cada transgressão, cada desvio da vontade de Deus é como uma pedra que nós colocamos em nosso próprio caminho. O versículo 1 nos diz para nos livrarmos de tudo o que nos atrapalha. Repita depois de mim. Tudo que me atrapalha. Pensa um pouquinho. O que é que te atrapalha de alcançar o alvo? Muitas vezes nós colocamos a responsabilidade em outros. Às vezes estamos dizendo, não é minha esposa, é meu marido, é o meu patrão, é o meu chefe, é o meu colega, é o meu professor na faculdade. Mas o texto está dizendo que é para nós nos livrarmos do que nos atrapalha. O pecado, amados, é o maior obstáculo. Ele interrompe o nosso progresso espiritual e em todas as demais áreas. Ah, não, pastor, eu conheço pessoas que estão muito bem-sucedidas, empresários, ganhando muito dinheiro, né, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, sem paz, sem equilíbrio e sem satisfação. Que prosperidade é essa? Está no 3º casamento. Que prosperidade é essa? Filhos com um, filhos com outro, não tem família. Que prosperidade é essa? O pecado é o maior obstáculo.
interrompe o nosso progresso espiritual. E quem não progride espiritualmente não vive verdadeira prosperidade. O pecado, amados, ativa centros de recompensa no nosso cérebro, liberando dopamina. Inicialmente, isso nos dá uma sensação de prazer momentâneo, mas essa mesma dopamina, esse hormônio importantíssimo que Deus fez para ser assim, para que nós tenhamos prazer, mas essa mesma dopamina, com o tempo, ela cria um ciclo de dependência, exigindo cada vez mais daquele comportamento que foi errado. É por isso que é tão difícil largar um vício ou um mau hábito. O pecado, em sua essência, é um vício espiritual que, para a nossa vida de crescimento, nossa alegria e nosso relacionamento com Deus, provoca paralisação. A gente não cresce mais, a gente não experimenta mais da alegria da salvação. O nosso relacionamento com Deus fica distante, a gente se sente sozinho. Porque o pecado, ele faz o quê? Ele para. Mas ele também cega. O pecado tem a assustadora capacidade de obscurecer a nossa visão espiritual. Pense no que o autor nos diz. Ele diz lá, tendo os olhos fixos em Jesus. O objetivo de todo crente é olhar para Cristo. Mas o pecado nos distrai. Assim como Pedro está dentro do barco com os demais discípulos, Jesus vem caminhando já de madrugada, era uma noite escura, e eles se assustam pensando que é um fantasma. Imagina, quando que eles iriam imaginar que Jesus iria vir andando sobre as águas? E Jesus diz, opa, fica tranquilo aí, sou eu. O que é isso aí? Tranquiliza aí. E Pedro grita de lá, se és tu, Jesus, que ressuscitou, em outras palavras, né? Ou, pontinho, que ressuscitou morto, que multiplicou pães e peixes, que fez milagres e maravilhas, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Se é o Senhor, eu vou andar em cima da água igual o Senhor. Que ousadia, irmão. Né? Muitos iriam pegar, talvez dizer assim, se és tu mesmo, vem para cá. Se não é, fica aí. E Jesus diz, então vem, Pedro. E diz a palavra de Deus que Pedro, com os olhos fixos em Jesus, ele passa a murada e ele vai na direção de Jesus, mas em dado momento ele se distrai com o som do vento forte. E ele olha para as ondas que se avolumavam. E ele começa a afundar. O pecado nos distrai para fazer isso, para que a gente afunde. Ele nos faz olhar para nós mesmos. Ele nos faz olhar para os nossos desejos. Ele nos faz olhar para o mundo, para o sistema que rege a sociedade e nos apetecermos dele. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Por quê? Porque estão com seus olhos, não no Senhor, não em Deus, não em Jesus, estão com seus olhos naquilo que é proporcionado pela carne. Aquilo que o sistema que rege a sociedade propaga dizendo como muito bom, o suficiente para proporcionar riqueza e a sensação de realização, mas que conduz à morte, à separação eterna de Deus e ao desastre, à paralisação da vida, porque a pessoa fica cegada. O pecado cega, irmão. O pecado cega, amigo. O pecado nos cega para a glória de Deus, nos cega para a beleza da salvação, nos cega para o amor de Cristo, nos cega de tal modo, e cega o ser humano de tal modo, que leva um ser humano que vem de uma realidade decente, boa, de uma família digna,
mas por causa da convivência e se submeter e se expor às influências do pecado, tem o seu caráter e a personalidade pervertidos para se tornar uma pessoa que sobe no telhado de um prédio com um fuzil e assassina um outro ser humano por mera diferença ideológica. Onde está aquele rapaz agora? A bala dele tirou a vida de Charles Kirk. Mas e a vida dele? Está paralisada. Cegado pelo ódio, cegado pela ideologia. Agora está com a sua vida paralisada, preso, e por certo ficará por décadas. O pecado cega, e o pecado para. Ele nos faz ver o mal como bom e o bom como mal. Ele nos faz pensar que somos autossuficientes, que não precisamos sequer de perdão. Ele nos cega para a necessidade da cruz e para a majestade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa cegueira é o que faz as pessoas andarem no escuro, tropeçando nos seus próprios caminhos, porque o pecado cega. Quantas pessoas, tendo uma realidade tão boa, uma condição material já satisfatória, suficiente para lhe proporcionar usufruto de coisas extraordinárias, maravilhosas, mas cegado pelo pecado, cobiça ter mais. Quantas pessoas, quantos jovens estão por aí cegados pelo pecado? Desvalorizando aquilo que de verdade tem valor. E dando valor àquilo que as sensações da carne lhe oferecem. As paixões que se desenfreiam. Mas terá por consequência a paralisação de seus projetos de vida, de seus sonhos de futuro. O pecado, ele cega. E o pecado, ele para. Mas o pecado também prende. O versículo 1 de Hebreus 12 fala do pecado que nos cerca. A palavra grega euperístatos pode significar aquilo que nos cerca, ou de forma mais enfática, que nos assedia facilmente. O pecado, queridos, ele nos envolve, ele nos aprisiona, ele nos amarra, e essa é a pior consequência. O pecado começa com uma pequena concessão, mas rapidamente vai se tornar uma corrente terrível, inquebrável para a nossa própria capacidade. Uma mentira leva a outra, um pequeno roubo leva a um maior, um pensamento impuro acaba por se tornar um hábito até que nos tornemos viciados naquilo. O pecado, ele nos prende em um ciclo de culpa, de vergonha e de desespero. Ele nos rouba a liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Jesus disse em João 8,34, digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Você tem algum pecado que você vive recaindo nele e você não consegue sair, você não consegue se livrar, você não consegue se libertar e não conseguirá. A ciência diz mesmo que é impossível para um alcoólatra ficar são, porque ele será alcoólatra até o fim da vida. Tudo que ele pode é ficar só por hoje, livre daquilo. E sabe por quê? Porque está lutando com as suas armas naturais. Mas a palavra de Deus nos dá conta que a nossa luta não é contra carne nem
sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, seres espirituais que conspiram contra nós para fazer com que estejamos cegados, para fazer com que sejamos paralisados, para fazer com que sejamos enredados por aquilo que é pecado. E não poderemos por nós mesmos sermos livres disso. Essa é a razão pela qual Jesus Cristo veio a esse mundo, porque ele veio para libertar os cativos, aleluia, cativos como eu um dia estava, mas fui alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, mas continuo pecador. Há uma coisa que a ciência não diz, mas se dissesse estaria certo. Ela diz que o alcoólatra será alcoólatra até o fim da vida, porque ele é um viciado. O que ele pode é ficar são por hoje. Mas se dissesse isso a respeito do pecado, estaria certo. Porque embora tendo sido alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, eu, tendo recebido a salvação e a vida eterna, meu nome está escrito no livro da vida, eu nunca deixarei de ser capaz de pecar. E é por isso que a palavra de Deus precisa estar constantemente sob os meus olhos, para ser introduzida na minha alma, no meu coração. E o salmista diz: guardo a tua palavra. Para quê? Para eu não pecar. Irmãos, é pela falta da palavra de Deus que os crentes pecam. É por não estar tendo constância, frequência, se alimentando da palavra de Deus diariamente, que nós os cristãos pecamos. A diferença nossa para o homem natural, que já fomos um dia sem Jesus, é que a inclinação da carne para pecar, daquele que não tem o Espírito Santo, é total. Mas mesmo aqueles que já tendo recebido Jesus e o Espírito Santo, somos capazes de pecar. E isso se faz quando, em vez de darmos ao Senhor Jesus Cristo o senhorio da nossa vida e estarmos mantendo a nossa comunhão com Ele, nós nos desviamos nosso olhar dele. E quando desviamos no olhar dele, o pecado cega. Ele incapacita-nos de ver o que está errado. E quando nós não vemos, não olhando para Jesus, nós olhamos para dentro de nós mesmos e nos ufanamos. E isto fortalece ainda mais a ação dos demônios contra os quais nós precisamos lutar. Mas desprovidos da comunhão com Cristo, desprovidos da comunhão com o Espírito Santo de Deus, mesmo nós não somos capazes. Amados, a escravidão é a realidade do pecado. Tem muita gente assim. Ele nos mantém acorrentados a hábitos destrutivos, a mágoas profundas, a uma vida de vazio e sem propósito. Quantos crentes continuam lutando com a arrogância, com a prepotência, com a insubmissão, com a rebeldia, com hábitos que não deveriam mais existir, porque está lutando com, e essa é a grande diferença. Não estão lutando contra. E o que é lutar com? É experimentar os efeitos nocivos, negativos, maléficos, e dizer: eu não aguento mais isso, isso é ruim. Reconhece o que existe, mas não luta contra. A Bíblia está lá, largada em algum canto. A palavra de Deus está deixada em algum lugar. Quando vem ao culto para ler no telão o texto da palavra de Deus, mas a alimentação diária que o Espírito necessita, não recebe. E o Espírito enfraquecido fortalece a carne. E dá lugar ao diabo. Qual é a solução? A solução é ter os olhos fixos em Jesus. Aleluia.
Se o pecado para, cega e prende, irmão, qual é a nossa esperança? O texto de Hebreus nos dá a resposta. Tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É a solução. Jesus é a única solução para o problema do pecado. Ele, por sua própria vontade, por um ato de amor infinito, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele foi preso, condenado e executado como um facínora, como um bandido, como um terrorista, como um inimigo da sociedade. Ele desprezou mesmo a vergonha. E o fez por nos amar, mesmo que nós não tenhamos merecido. Ele não foi parado pelo pecado, porque nunca pecou. Ele não foi cego, porque ele é a luz do mundo. Ele não foi preso, pois com sua morte na cruz, ele quebrou as correntes do pecado para sempre. Aleluia. Ele, somente ele pode nos libertar. Somente ele pode libertar você. Ele é o autor, o iniciador da nossa fé, aquele que nos convida para a corrida vitoriosa, desde que ele esteja conosco. Pois a palavra de Deus diz que em Cristo nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. E ele é o consumador, ele é o finalizador, aquele que nos aperfeiçoa, aquele que nos leva até a linha de chegada. Sozinhos nós não temos como. Porque nenhum de nós é forte o suficiente para enfrentar e vencer o menor na hierarquia dentre os espíritos imundos que conspiram contra as nossas vidas. Você está lutando com uma inclinação que é pecado. Você está lutando com algo que já tem te paralisado, porque te cegou. Você se sente aprisionado por algo que você anseia por se ver livre. Hoje pode ser o início de uma nova realidade para a sua vida, se você entregar a sua vida para Jesus e deixar que Ele te liberte. Pense sobre isso. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho e se conectar agora com Deus. Meu irmão, minha irmã, se você está se sentindo parada, cego, cega, preso, presa por algum pecado, a palavra de Deus hoje é um convite à liberdade. Talvez você tenha permitido que algo em sua vida, um hábito, um ressentimento, uma tentação, te tenha distraído da sua corrida. Talvez você tenha tirado os seus olhos de Jesus e os colocado em si mesmo, nas circunstâncias, ou em outra coisa para a qual Satanás conseguiu a tua atenção. Eu te convido a se arrepender hoje. E agora mesmo, peça a Deus que revele o pecado que está impedindo você de avançar. Talvez você não entenda, talvez você é crente em Jesus, está experimentando essa frieza, essa coisa estranha. Você vem ao culto, você percebe que há algo diferente na esfera, no ambiente, mas é como se você estivesse impedido de experimentar a profusão da ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vê alguém ao seu lado se expressar de um modo que demonstra a interação profunda, a intimidade com o Espírito Santo, mas você não. E você, muitas vezes,
não entendendo o que está acontecendo, já procurou uma outra igreja, já foi para outra igreja e já foi para outra igreja, acreditando que o problema está na igreja. Quando o problema está dentro de você. Então peça a Deus que revele o que está errado. Talvez você até o saiba, mas ainda não se sentiu corajosa para admitir que tem um pecado aí impedindo você de avançar. Então, com a ajuda do Espírito Santo, livre-se desse peso hoje. Fixe novamente seus olhos em Jesus. Lembre-se do que Ele fez por você. Ele já pagou o preço lá naquela cruz. Aleluia. A vitória é sua. Mas permita que a graça de Deus restaure você, liberte você e te leve a uma vida de perseverança e alegria. Porque ainda que você não possa perder a salvação, você pode perder a alegria dela. Como diz o salmista, que tendo pecado se afastou de Deus e sentiu o vazio provocado pela ausência do Espírito Santo. Ele diz: Senhor, torna a trazer a mim a alegria da salvação. Ele confessa, ele pede perdão. E ele suplica: Senhor, me faz experimentar de novo a alegria da salvação. Meu irmão, minha irmã, hoje é noite de libertação para você também. Mas eu falo também com você, meu amigo e amiga, querido, querida, que ainda não entregou sua vida para Jesus, que ainda não recebeu Jesus como único, eterno, suficiente Salvador. Você diz: eu amo Jesus, mas nunca fez uma aliança com Ele. Que amor é esse? Que amor é esse que se permite viver numa realidade de amaziamento, em que por hora você dá liberdade e vazão àquilo que as emoções, as paixões e a carne desejam, outra hora você chora e se derrama na presença do Senhor? Isso não é viver como filho de Deus. É preciso ter aliança com Jesus. É preciso entregar a sua vida ao senhorio de Cristo. É preciso declarar e derramar-se inteiramente, render-se sem reservas ao senhorio de Cristo Jesus, para viver por Ele, pela palavra dEle. É dizer: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu não mereço a salvação, não mereço morrer e ir para o céu. E enquanto viver nessa terra, eu não mereço que o Senhor esteja comigo e vá diante de mim e me dê a vitória. E me dê significado e significância para essa vida aqui. Mas eu creio que o Senhor morreu naquela cruz e pagou o preço para que eu possa ter salvação, vida eterna, libertação, cura da minha alma, libertação da cegueira que o pecado provocou, libertação da paralisia que o pecado produziu. Então, meu amigo, minha amiga, talvez que não conheça Jesus, a frase "o pecado para, segue e prende" pode ser a sua própria experiência de vida. Você pode se sentir paralisado pela culpa, perdido em um mundo sem sentido e preso a hábitos que não consegue abandonar. A palavra de Deus revela que a causa de tudo isso é o pecado que separa você do Criador. Mas a boa notícia do Evangelho é que Jesus Cristo veio ao mundo para mudar essa realidade. Ele morreu na cruz para levar sobre si o seu pecado e o meu, a sua paralisia, assim como eu também estava paralisado, a tua cegueira e a tua prisão, assim como um dia também eu estive cego e preso. Jesus ressuscitou o terceiro dia, vencendo a morte e o pecado, aleluia, e hoje Ele convida você a ser liberto. O convite não é para você tentar ser bom, não é para você dar o melhor que você pode de si, porque você nunca poderá. Mas é para você se render a Ele, para que Ele faça por você
aquilo que só Ele pode fazer. Então confesse o seu pecado a Deus. Reconheça que Jesus é o único que pode salvar você. E o convide a ser o Senhor da sua vida. Se você deseja fazer essa oração, onde você estiver, por favor, levante bem alto o seu braço. Eu vou orar com você. Você quer hoje ser liberto? Olha que coisa incrível. Nessa hora, alguns pensam assim, como eu já pensei também. Se eu levantar a mão aqui, todo mundo vai olhar para mim e vai dizer assim, tem um pecado. Aqui não é lugar disso. O único a ser envergonhado aqui é Satanás. Você não será envergonhado aqui. Tudo aquilo que Satanás quer é que você não se declare ao mundo espiritual e tome uma posição. Porque quando você não faz isso, quantas vezes você já esteve numa igreja, quantas vezes a palavra de Deus já moveu o seu coração, quantas vezes lágrimas chegaram aos teus olhos num momento como esse e nada mudou. Foi porque você não tomou uma posição. A palavra do Senhor diz, é o próprio Jesus dizendo, aquele que não me confessar perante os homens, também eu não confessarei perante meu Pai que está nos céus. Nada poderá acontecer na sua vida se você não der o passo. Porque Jesus já fez tudo, Ele já pagou o preço naquela cruz. Agora, Ele espera por você. Você quer tomar uma posição hoje e ser liberto pelo poder do Senhor sendo manifesto na sua vida. Você quer hoje render-se ao senhorio de Cristo Jesus. Você quer hoje dizer, chega, eu não quero mais ser cegado, paralisado e enredado, retardado, incapacitado. Eu quero ser livre. Eu quero ser livre desse peso. Então fixe os seus olhos em Jesus.